Olá, seja bem-vindo ao canal da Hipnoclínica BH. Hoje estamos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a questão do ser, do destino e da dor. Vamos falar hoje sobre um tema muito interessante, encerrando a parte que estamos estudando sobre a mente humana, a parte da mente consciente e inconsciente. Mas só depois da vinheta. Nos vídeos passados, anteriores, se você não assistiu, acesse a nossa playlist para que você possa assisti-los a partir de agora, que é importante você ver essa série de vídeos para chegar até este aqui, para você ter um entendimento mais completo, mais amplo. Veja esses vídeos e aí você vai entender o que vamos estar falando aqui a partir de agora. Nós verificamos nos vídeos anteriores a questão da mente consciente e da mente inconsciente. E nós vimos as características de cada uma dessas mentes. Nós vimos que na mente consciente nós temos o lado racional, o lado lógico, o lado da nossa força de vontade e também a questão da nossa memória de curto prazo. Já na mente inconsciente, observamos as características de memória de longo prazo, da emoção, dos hábitos e também a questão da proteção, da ociosidade, do sistema imunológico e toda essa questão automática, do automatismo que nós temos engendrado na nossa mente inconsciente. Ficou faltando um detalhe importantíssimo para que a gente possa entender a mecânica, inclusive, de por que muitas vezes não conseguimos fazer a alteração que desejamos na nossa mente, nos padrões que nós temos de comportamento. E esse detalhe que nós esquecemos de mencionar, aliás, esquecemos não, deixamos para esse vídeo, que faltou de ser mencionado, é o que nós chamamos de faculdade crítica. O que vem ser a faculdade crítica? A faculdade crítica é uma parte da nossa mente consciente que divide a mente consciente da mente inconsciente. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, essa divisão é pura e simplesmente didática. Não existe a divisão em si na nossa mente, dividindo ela em mente consciente e mente inconsciente. Na realidade, essa faculdade crítica é uma das qualidades que nós temos na mente consciente, que é a faculdade da crítica, da criticidade, ou seja, a parte lógica da nossa mente, aquela parte que nos determina se isso faz parte da realidade objetiva do mundo, ou se não faz parte da realidade, é algo imaginário, é algo fantasioso. Então, entre a mente consciente e a mente inconsciente, dizemos que existe a faculdade crítica. Na realidade, não é nada físico que se possa pegar e tocar. É uma característica, é mais uma capacidade da nossa mente. E para que existe essa faculdade crítica? Qual que é o objetivo dela? A faculdade crítica existe exatamente para a nossa proteção. Imagine você, se nós não tivéssemos essa faculdade crítica. Qualquer pessoa que chegasse para nós e dissesse, olha, a Terra é quadrada, olha, a Terra é triangular, olha, nós vivemos na Lua. Nós iríamos aceitar essas sugestões de forma imediata, porque não haveria em nós a parte crítica, que é a parte que analisa e fala, não, peraí, não é assim. Existem estudos, existem fotos, nós já fomos à Lua, o homem já foi à Lua, nós estamos na Terra. E a Terra é redonda, não é quadrada, não é triangular. Ou seja, nós separamos a fantasia, separamos a ilusão do mundo objetivo, da realidade. E quem faz isso por nós é a faculdade crítica. Ou seja, ela dá uma olhada para dentro do nosso inconsciente, verifica, é como se ela acionasse o nosso inconsciente e falasse assim, olha, verifica aí nos arquivos o que nós temos a respeito do planeta Terra. Na realidade, nós estamos na Terra ou estamos na Lua? Na realidade, a Terra é redonda ou a Terra é quadrada? E é como se o nosso inconsciente olhasse os seus arquivos, o seu banco de dados e devolvesse a informação. Isso em milésimos de segundos. Olha, a Terra é redonda e nós habitamos a Terra. Então, ele vai automaticamente, a faculdade crítica vai rebater essa informação, vai recusar essa sugestão e não vai deixar que ela entre no inconsciente. Conforme nós vimos nos vídeos passados, o inconsciente ele é muito flexível, muito maleável, e ele grava tudo, ele aceita tudo. Então, se nós não tivéssemos a faculdade crítica, seríamos transformados o tempo inteiro. A cada momento nós teríamos uma personalidade diferente, teríamos um comportamento diferente, não seríamos a pessoa que nós somos. Ou seja, nós somos a somatória das nossas experiências que nós já vivemos. Essas experiências são armazenadas em bancos de memória. Então, na realidade, nós somos um banco de memória. Essas memórias ditam quem nós somos. Através dessas memórias, nós sabemos exatamente
o que nós já vivenciamos, as experiências que nós passamos, sejam experiências que nós vivenciamos diretamente ou que observamos através de uma situação presencial ou à distância, através da internet, do celular, de filmes, de livros, não importa. Se nós observamos alguma coisa, aprendemos com aquilo. E aquilo faz parte do nosso banco de memória e faz parte de quem nós somos. A nossa personalidade parte a vir das nossas experiências. Então, formam a nossa personalidade, além das nossas experiências, as nossas crenças, os nossos valores, que são também armazenados em memórias, em bancos de memórias. Se não houvesse a faculdade crítica, a todo momento nós estaríamos alterando essas informações e não teríamos uma constância. Não seríamos um ser que tem a sua própria personalidade, que tem as suas próprias características, que tem as suas vontades, seus desejos, suas crenças, seus valores. Não teria nada disso. Então a gente vê como que é importante nós termos a nossa faculdade crítica, que impede que a todo momento nós podemos ter alterado as nossas crenças, os nossos valores, os nossos conhecimentos. Só que aliado a esse lado positivo, e é fundamental que ele exista, é necessário que exista realmente essa faculdade crítica, nós vamos entender também que ela impede, por outro lado, que haja modificações naquilo que já está armazenado nos bancos de memória. Então vamos supor que nós armazenamos no nosso banco de memória uma crença limitante. Quando eu era criança, por exemplo, se meus pais me disseram, olha, dinheiro é coisa suja, quem tem muito dinheiro, quem é rico, é desonesto, só sabe prejudicar as pessoas, então dinheiro não é coisa boa. Então eu crio naquele momento uma crença limitante porque a figura de autoridade do meu pai e da minha mãe, que é a figura máxima de autoridade para mim no mundo, quando eu estou na idade infantil, está me dizendo que dinheiro não é coisa boa. Então, devido à autoridade dos meus pais, essa informação passa como se fosse uma flecha atravessando o quê? Um bloco de manteiga. E atinge diretamente o meu inconsciente, gravando na memória essa informação. Passado muitos anos, na minha adolescência, na minha juventude, na maturidade, seja o que for, eu vou estar sempre com essa crença limitante de que dinheiro não é coisa boa. Quem tem dinheiro não entra no reino do céu. É mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha que eu entrar no reino dos céus. Então eu criei uma crença em volta disso. E baseado nessas informações, eu começo a ter dificuldade no emprego, eu começo muitas vezes a não conseguir ter dinheiro no banco para poder pagar minhas dívidas, eu estou sempre endividado, eu estou sempre sem dinheiro. Então, a cada momento na minha vida começa a ser baseada nessa crença que está lá. E eu muitas vezes desejo mudar essa crença. Eu faço, puxa vida, eu queria ter uma vida financeira melhor, uma condição melhor, e eu não consigo, por mais que eu me esforce no trabalho, em buscar novas atividades, em estudar para alcançar uma melhor posição na vida, por mais que eu faça, eu não obtenho resultados financeiros. Por quê? Porque existe uma crença limitante no meu inconsciente. E eu, por mais que eu faça meditação, por mais que eu force a minha mente com mensagens positivas, eu não consigo alterar essa crença por causa de quê? De faculdade crítica. Quando eu coloco uma informação, olha, ter dinheiro é coisa boa, ser rico é bom, né? A gente ter conforto, é muito bom isso, não faz mal para ninguém, chega na faculdade crítica e fala, inconsciente, olha as informações que nós temos aí sobre dinheiro. Aí o inconsciente vai lá, ó, papai e mamãe falou que dinheiro não é coisa boa não. Quem tem dinheiro, quem é rico, passa os outros para trás, é desonesto, dinheiro é coisa suja, então dinheiro não é coisa boa. O que a faculdade crítica faz? Rejeita a informação. E essa mesma informação que eu estou lutando para inserir no meu inconsciente para fazer essa alteração, essa mudança que eu preciso para a minha modificação. Então todas as crenças que nós temos, todo o sistema que já foi implantado nos nossos bancos de memória para haver alguma mudança, é muito difícil. Esse estudo que estamos fazendo a respeito da mente, da questão do ser, do destino e da dor, é exatamente para nós entendermos as questões. Por que é tão difícil, por que é tão complicado, às vezes, nós mudarmos, fazermos alterações em nós mesmos, quando muitas vezes buscamos aí, durante quase que uma vida inteira, nos esforçando para alterar padrões que já estão estabelecidos na nossa mente inconsciente, nos nossos bancos de memória, e por mais que a gente faça conscientemente, não vamos conseguir alterar esses padrões que estão no nosso inconsciente. Essa é a grande dificuldade. Por isso que a ferramenta da hipnoterapia é uma ferramenta fundamental para que nós possamos atingir o nosso inconsciente e fazermos alteração nos nossos bancos de memória. Por quê? Porque a hipnoterapia é a única ferramenta que propicia nós acessarmos o nosso inconsciente, ou seja, ela cria uma possibilidade de afastarmos essa faculdade crítica temporariamente, rebaixarmos, que a gente diz,
rebaixarmos essa faculdade crítica e acessarmos diretamente o inconsciente, acessarmos então esses bancos de memória e processarmos ali as alterações, as mudanças que a gente deseja. Mudar uma crença limitante, mudar um valor que às vezes não é adequado para nós, mudar um comportamento que às vezes seja inadequado, que nos traz perturbação, que nos dificulta a vida. Nós teremos possibilidade então acionar esses bancos de memória e fazer as alterações que nós necessitamos fazer através da hipnoterapia. Olha só que coisa maravilhosa. É uma ferramenta fantástica que muitas vezes, poucas pessoas às vezes têm esse conhecimento, porque tem aí suas crenças limitantes também acerca da hipnose, achando que a hipnose é controle de mente, achando que a hipnose é controle mental, que a hipnose é coisa do capiroto e por aí vai, por desconhecer que a hipnoterapia na realidade é uma ferramenta de tratamento muito eficaz, muito rápida e que traz benefícios fantásticos para todos nós. Mas vamos dar sequência aqui no nosso tema de hoje. Então nós vimos que a faculdade crítica é fundamental para a nossa proteção, para a nossa segurança e nos impede de fazer as alterações, as mudanças de qualquer maneira. Nós precisamos de ter podemos dizer assim, uma forma, um processo, um procedimento para conseguirmos chegar a ter esses bancos de memória, porque senão também estaríamos à mercê de muitas situações, de muitas coisas. Qualquer pessoa poderia chegar, nos dar uma sugestão e alterar nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa vontade com uma sugestão. Então, essa faculdade crítica é fundamental para a nossa segurança, para a nossa sobrevivência. Ok? Bom, nós costumamos dizer também que nós vivemos em duas dimensões diferentes. Todos nós, eu, você que me assiste, todos nós vivemos em mais de uma dimensão, em duas dimensões. E que dimensões seriam essas? Nós vivemos na dimensão subjetiva, uma dimensão que não existe aqui do lado de fora, que é uma dimensão interior nossa, e vivemos na dimensão objetiva, que é essa dimensão externa. Então nós temos uma realidade exterior, que é o mundo em que nós habitamos, e temos uma realidade interior, que é o mundo que habita em nós. Olha que interessante. Então dentro de nós existe um mundo, uma outra dimensão, uma outra realidade subjetiva. E cada um de nós tem um mundo, uma realidade subjetiva diferente do outro. Por isso que as pessoas são diferentes. E por isso que muitas vezes não entendemos o outro. Não entendemos porque o outro pensa do jeito que ele pensa, age do jeito que ele age. Porque seus valores, suas crenças, as memórias arquivadas em seus bancos de memórias são diferentes das minhas memórias. E, consequentemente, suas atitudes, os seus gostos, suas preferências, tudo nessa pessoa vai ser diferente das minhas. Ok? Então, temos o mundo exterior, que é esse mundo aqui, né? Que eu estou vivendo nele, é o mundo, a realidade exterior, o mundo que eu habito, e o mundo que habita em mim, aqui, dentro da minha mente. É aquele mundo que habita em mim e que é formado por essas memórias, que é formado por todos esses valores que eu vim arregimentando desde o momento da concepção, desde o útero da mamãe. Eu vim arregimentando essas informações, porque lá eu já começo a captar as sensações, as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que está em volta da mamãe naquele momento, enquanto eu estou naquele processo gestacional, eu estou já assimilando através dessas informações, através das vibrações, através dos mecanismos que ligam o meu corpo no corpo da minha mãe, e automaticamente eu vou já criando ali um embasamento de memória, um banco de memória. É onde muitas vezes nós trazemos traumas, às vezes, da época gestacional. Muitas vezes uma pessoa tem uma depressão hoje, e ela fica, às vezes, anos tratando uma psicoterapia convencional e não consegue, às vezes, sanar essa dificuldade. Ou demora, às vezes, 5, 10 anos. Com a hipnoterapia, nós muitas vezes regredimos a pessoa até aquele momento, em que muitas vezes encontramos esse momento lá no útero da mãe, onde a criança muitas vezes sofreu um trauma devido a uma situação, uma ocorrência que aconteceu com a mãe. A mãe teve uma dificuldade, teve um problema, um processo de desequilíbrio, e isso refletiu na criança, que estava no seu útero, no bebê, e gravou na memória. E essa memória, ao longo do tempo, foi sendo reforçada por outros eventos que foram acontecendo na vida dessa pessoa, dessa criança, e, naturalmente, em determinado momento, eclodiu-se ali o quê? Uma depressão. E tomar medicamentos vai resolver? Não, porque o medicamento não atinge o quê? A nossa mente, não atinge o nosso banco de memória. A única ferramenta que atinge esse banco de memória é a hipnoterapia. Ela vai afastar a faculdade crítica, conforme nós já mencionamos,
e vai nos permitir adentrar nesses bancos de memória e fazer as alterações necessárias para que a pessoa possa voltar a ter uma vida tranquila e harmoniosa. Então nós vimos aí realidade exterior e realidade interior. Realidade objetiva e realidade subjetiva. E essa nossa realidade subjetiva, conforme nós vimos lá no primeiro vídeo, que nós falamos que no primeiro ou segundo, não me recordo agora, que a nossa mente inconsciente detém 99% da nossa capacidade mental, é quem realmente nos define, é quem nos dirige. Então nós temos na realidade interior a maior parte da nossa vida. É ali que estão os nossos valores, é ali que estão as nossas crenças, é ali que está substanciado tudo aquilo em que nós realmente acreditamos. E através disso nós fazemos a nossa vida acontecer. A nossa vida exterior é um reflexo da vida que está na nossa mente inconsciente. Então nós vivemos aqui fora o que nós temos dentro de nós. Por isso, citando aí um termo bíblico, Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Porque na realidade, este reino interior nosso, que é um reino de criação, onde nós podemos criar tanto a saúde como a doença, tanto a felicidade como a infelicidade, todas as coisas positivas e belas como as coisas feias e negativas, essa capacidade nossa criadora está dentro de nós. E aqui fora vai simplesmente o quê? Refletir aquilo que já está dentro do nosso inconsciente, que nós já vivemos ao longo dos anos da nossa vida, plantando, reforçando, absorvendo e dando manutenção neste banco de memórias. Olha só que interessante. Ok? Bom, no próximo vídeo nós damos sequência a essas dissertações. Solicitamos a você que, se não é inscrito no nosso canal, que o faça. Divulgue também este conteúdo nas suas redes sociais. Clique aí para a gente também no like, para ajudar que o canal cresça, que a gente possa continuar fazendo vídeos que vai agregar valor na vida das pessoas. E se você não é inscrito no nosso canal, também se inscreva, só dá um cliquezinho aí que vai estar resolvido muito rapidamente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema que estamos abordando também, deixe seu comentário logo abaixo no vídeo que nós entraremos em contato com você, aqui mesmo respondendo tranquilamente a todas as suas dúvidas. E caso você necessite de algum tratamento, você ou algum familiar, alguma pessoa que você conheça, né, pode acessar o nosso WhatsApp, que está logo abaixo, e marcar um atendimento, que nós temos o maior prazer em te ajudar a solucionar essas questões psicoemocionais. Da nossa parte, muito obrigado e nos vemos até o próximo vídeo.